Todo o trabalho em saúde envolve otimizar essas 5 áreas. Quando falamos em otimizar a saúde, a que exatamente nós, profissionais, nos referimos? Eu sou o Dr. Borja Bandera, endocrinologista e nutrólogo, e hoje vou te ajudar a construir um metabolismo de elite. A promessa é muito clara: se você otimizar esses 5 fatores, vai aproveitar ao máximo o seu potencial genético para a longevidade e, de quebra, vai melhorar enormemente a sua qualidade de vida. Menos dor, mais energia e clareza mental, menos idas ao médico. Você está mais perto disso do que imagina se tocar as teclas certas, aquelas que vão te trazer mais benefício por unidade de esforço e tempo investido. Primeiro te pergunto, você sabe quanto da longevidade é hereditária? Qual o percentual da genética na sua expectativa de vida e quanto o ambiente influencia? É uma boa pergunta, mas bastante difícil de responder. Te aviso desde já, os estudos com gêmeos indicam que a genética é responsável por apenas cerca de 20% do quanto você vai viver. Boa pergunta sobre genética. Quanto você vai viver, te aviso, é cerca de 25% é genética. Vale alguma coisa? Os resultados são bastante variados. Ou de responder aviso genética, na verdade, quanto você vai viver, que é uma boa responsável. Você vai viver uma de responder aviso genética. Criados em um ambiente constante, no mesmo ambiente, podem não compartilhar a mesma expectativa de vida. No entanto, este artigo na Science de janeiro de 2026, o estudo sueco de gêmeos adotados sobre envelhecimento, SATSA, conclui algo bastante diferente que muda muita coisa. A herança genética, diz ele, contribui com mais de 50% da duração da vida intrínseca humana. O que isso quer dizer? Pois que um pouco mais da metade do seu potencial genético para longevidade se deve aos seus genes e não é modificável. O que acontece à medida que a mortalidade extrínseca diminui no Ocidente devido à medicina, menos acidentes, menos violência, mais saneamento, mais vacinas, é que a influência dos genes sobre a longevidade se torna mais visível e notável. Ou seja, quanto mais minimizamos e homogeneizamos as causas ambientais que antes nos matavam ou reduziam a expectativa de vida, mais se manifestam as diferenças genéticas entre uma pessoa e outra. Então, com o que sabemos hoje, podemos dizer que aproximadamente metade ou até um pouco mais é genética e a outra metade é epigenética. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é: o que acontece com a metade que é controlável? Ou, melhor dizendo, entre os fatores que são controláveis, quais são os mais importantes? Você já sabe que o esposoma é o conjunto de fatores ambientais aos quais você se expõe ao longo da vida e que influenciam sua saúde. Pois bem, esse esposoma interage continuamente com seus genes em uma interface, um campo de jogo que chamamos de metabolismo. Você lembra dos marcos do envelhecimento? Vou deixá-los aqui. Dos 12 agora atualizados para 14 marcos do envelhecimento, pelo menos 6 têm uma relação direta, causal e bidirecional com o estado metabólico do indivíduo. E são a disfunção das mitocôndrias, o sensoriamento de nutrientes alterado ou desregulado, a inflamação crônica, a perda da proteostase, a macroautofagia desregulada e a disbiose. Podemos dizer que piorar o seu metabolismo é a máxima expressão de uma doença, um envelhecimento acelerado. E surpresa, nosso estilo de vida moderno é uma arma de destruição em massa do metabolismo. Além disso, o metabolismo atua como uma interface entre genes e ambientes. Eu já disse antes, sua eficiência determina como os estímulos externos impactam no envelhecimento celular e sistêmico. Um metabolismo resiliente pode suportar melhor estímulos negativos e aproveitar os positivos, ajudando o corpo a sentir esses estímulos. E, pelo metabolismo dos estímulos, ao ser toda essa exposição negativa, esse esposoma pode acelerar ainda mais o seu envelhecimento. Mensagem-chave: se você quer envelhecer o mais devagar que sua genética permite, então otimize seu metabolismo. Mas claro, há muita confusão. O que exatamente é o metabolismo? Você já aprendeu que otimizar o metabolismo retarda o envelhecimento, certo? Mas o que exatamente é metabolismo? Porque o que as pessoas geralmente entendem por metabolismo é o que a gente gasta, não é? O gasto energético. E é muito mais complexo. O metabolismo é o conjunto total de reações bioquímicas que permite a um ser vivo captar, transformar, distribuir, armazenar e utilizar energia. Para quê? Para manter sua estrutura, sua função, as funções de reparo e as funções de adaptação ao ambiente. Para quê? Para manter sua estrutura, sua função, as funções de reparo e as funções de adaptação ao ambiente. Basicamente, o metabolismo é a enorme máquina que gerencia a energia.
e nós somos energia. Ele se divide, como você sabe, em dois ramos muito importantes. O catabolismo, que é responsável por degradar substratos como glicose ou ácidos graxos para liberar energia, que você usará em outras coisas, e o anabolismo, que sintetiza biomoléculas a partir de substratos simples, como uma proteína a partir de aminoácidos. O catabolismo destrói, o anabolismo constrói, mas o metabolismo, isso é menos conhecido, também é informação. Os metabólitos, moléculas que são geradas pela atividade metabólica, regulam quais genes são expressos, como o estresse é regulado, a tomada de decisões celulares sobre proliferação, diferenciação e morte das células, entre muitas outras coisas. Então, o que você aprendeu até agora é que o metabolismo é o grande sistema biológico que traduz a interação entre genes e ambiente em velocidade de envelhecimento, capacidade funcional e risco de adoecer. É preciso agir sobre o metabolismo porque ele é modificável. A sua genética determina o seu potencial. E o metabolismo, que porcentagem desse potencial você vai aproveitar? Por isso, os centenários quase sempre apresentam um metabolismo impecável até idades muito avançadas, com níveis baixos de triglicerídeos, LDL, ApoB e glicose. Essas pessoas têm um potencial genético altíssimo, muito melhor do que a maioria, e geralmente também souberam aproveitá-lo muito bem. Mesmo havendo centenários que bebem e fumam, isso reforça o peso alto da genética, como explicado no início. Preste atenção, entre milhares de vias metabólicas, algumas são essenciais no envelhecimento. Primeiro, a via da insulina e do IGF-1, quando reduzida, favorece a longevidade. Agora veremos como reduzi-la. A via mTOR complexo 1, quando menos ativa, também aumenta a longevidade, ao menos em animais. Temos a via AMPK, que atua como um sensor de baixa energia celular e cuja ativação intermitente é positiva. Ela é ativada quando o ATP é consumido e se gera AMP e AMPK, e atua ativando mecanismos de reparo e reciclagem. A quarta via seria a família das sirtuínas, são 7 desacetilases dependentes de INED, que estimulam, digamos, as defesas antioxidantes do seu corpo, e, portanto, atenuam o estresse oxidativo, e depois teríamos a carga lipídica, especialmente um biomarcador. Você sabe qual é? Sim, é a ApoB, que indica o número de partículas heterogênicas que você tem no seu corpo. Quanto menos ApoB, mais longevidade. Agora vamos à parte prática do vídeo de hoje. Vamos ver quais são as 5 coisas bem concretas que você, como indivíduo, deve otimizar para maximizar seu metabolismo no menor tempo possível. O primeiro é a sensibilidade à insulina. Se existe um denominador metabólico comum das doenças associadas ao envelhecimento, é a resistência à insulina. E as pessoas pensam na resistência à insulina como um problema de glicose, que realmente é. Mas não é só isso, é algo muito maior. A resistência à insulina indica má gestão do combustível no corpo. Resistência à insulina implica uma distribuição patológica de energia. Digamos que a energia chega em excesso onde não deveria chegar e não chega onde deveria chegar. Você sabe o que é fator de risco para diferentes tipos de câncer, que acelera o desenvolvimento de placa aterosclerótica nas artérias, ou que gera enormes quantidades de estresse oxidativo que seu corpo não consegue amortecer. Na verdade, se pensarmos, poxa, será que temos um modelo de envelhecimento metabólico acelerado que estamos estudando há mais de 100 anos, ou até mais? Sim, o diabetes mellitus. O diabetes é um modelo de envelhecimento acelerado que conhecemos muito bem. Veja, na coorte KIHD, a finlandesa, que já estudamos alguma vez o tema das saunas, homens com diabetes e ainda por cima um baixo VO2 máximo, agora estamos falando disso, tinham 4,2 vezes mais risco de morte cardiovascular. Dos eixos metabólicos que citei, o que muda com baixa sensibilidade à insulina é o eixo insulina e IGF-1. Sua hiperativação crônica, como existe na diabetes e em outras patologias, inibe processos de reparo porque anula uma família de genes muito importantes na longevidade, que são os genes FOXO. Guarde o nome deles. Nos marcos do envelhecimento, isso é o que se chamava desregulação da sensoriamento de nutrientes. Portanto, quando temos essa via muito ativada, não está reparando adequadamente. E o que é o envelhecimento? O acúmulo de danos celulares não reparados e acumulados ao longo do tempo. Lembre-se sempre do seguinte: a disfunção mitocondrial, a resistência à insulina e a inflamação crônica são o substrato biológico do envelhecimento acelerado. Em todas as doenças associadas ao envelhecimento, você vai ouvir falar desses 3 elementos quando ler um artigo. Por isso, se quer melhorar a sensibilidade à insulina, confira este vídeo recente onde explico o passo a passo.
Segundo elemento a melhorar, capacidade cardiorrespiratória ou, podemos dizer, VO2 max. Olha, estou te dizendo de verdade, com total honestidade, se eu tivesse que ficar com apenas uma métrica de saúde em uma pessoa, seria essa. Reflete a capacidade do organismo de captar oxigênio pelos pulmões, transportar pelo sistema cardiovascular e utilizar nas mitocôndrias. Portanto, em última análise, o que o VO2 máximo está avaliando? Bem, ele avalia muitas coisas, mas principalmente a função mitocondrial. Ter um VO2 máximo alto é ter um grande volume de mitocôndrias funcionais e saudáveis. E isso é checkmate na longevidade, tanto que sua correlação com a mortalidade é a mais robusta e consistente entre os marcadores que conhecemos. A capacidade cardiorrespiratória prediz a mortalidade melhor do que o tabagismo, do que a hipertensão arterial, do que o colesterol alto ou até mesmo do que o diabetes tipo 2. Aumentar apenas 3,5 ml por quilo por minuto no VO2 max. Bom, digo apenas, mas isso é bastante difícil. Está associado a uma redução da mortalidade entre 13% e 15%, independentemente da idade, do IMC, do sexo ou das doenças que você tenha. Veja só, indivíduos com peso normal, mas baixa aptidão física, sem doenças, aparentemente saudáveis, tinham o dobro do risco de morrer por qualquer causa em comparação com pessoas com peso normal e alta aptidão física. Enquanto isso, veja também esta observação. Indivíduos com obesidade, mas alta aptidão física, não apresentavam diferenças na mortalidade em relação aos indivíduos com peso normal. Atenção, essa descoberta é chamada em inglês de Fat But Fit e reforça a narrativa de que o peso por si só não é um bom indicador de saúde, mas a aptidão física sim. E a aptidão física não é como você se parece, não é como você se parece, mas sim o que o seu corpo pode fazer. Por que o VO2 máximo vai caindo? Olha, é porque há uma deterioração mitocondrial com o passar do tempo. Se não fizermos nada para evitar isso, as mitocôndrias envelhecidas produzem mais estresse oxidativo, acumulam mutações no DNA mitocondrial, essas mutações fazem com que gerem ainda mais estresse oxidativo, e isso ativa vias inflamatórias que te envelhecem. Como cuidamos da saúde mitocondrial? Como? Me diga você, dando mais capacidade a elas com exercícios e reduzindo a carga de trabalho com uma nutrição adequada. Você pode aprender como cuidamos da saúde mitocondrial? Agora quero te lembrar que já está disponível a terceira edição do Cronos, nosso mestrado em longevidade científica. Se você é um profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não importa, treinador, nutricionista. Se você se dedica a melhorar a saúde das pessoas e quer se especializar em longevidade científica com os melhores professores, pesquisadores e clínicos, eu recomendo que dê uma olhada. Vou deixar todas as informações por aqui. O terceiro ponto a melhorar, força muscular. Se o VO2 max é o primeiro pilar, o mais importante na minha opinião, a força é o segundo na longevidade. Sua função física é a expressão material do seu metabolismo. Guarde essa frase. Ou, dito de outra forma, uma das melhores maneiras de avaliar seu sistema nervoso e metabólico é através da produção de força. A força é uma das melhores coisas que o seu metabolismo pode fazer. Qual é a relação entre o músculo e o metabolismo? Total. O músculo esquelético é o principal tecido captador de glicose e um regulador metabólico por meio da secreção de miocinas, o que permite alcançar uma força muscular máxima elevada. Portanto, retardar bastante o momento em que um indivíduo passa de capaz para incapaz, ou seja, atrasar o surgimento da dependência. E o segundo ponto é se recuperar de episódios de má saúde ao longo da vida. Esse ponto é muito subestimado. E claro, a alta capacidade cardiorrespiratória e a alta força muscular oferecem um efeito protetor sinérgico que supera amplamente cada variável separadamente. Nesse sentido, o auge da saúde metabólica é o atleta híbrido, não o maratonista nem o halterofilista. Embora geralmente você precise dedicar mais tempo ao cardio do que à força. Quarto ponto, penúltimo, adiposidade visceral e saúde hepática. A topografia da gordura, onde ela se localiza no seu corpo, é mais importante do que o peso ou até mesmo o percentual de gordura total. A gordura, especialmente a visceral, é um tecido endócrino e imunológico que, quando existe em excesso, secreta substâncias pró-inflamatórias como TNF-alfa, interleucina 6-resistina, te parecem familiares e inibe outras positivas como a adiponectina. Bem, isso ativa vários marcos do envelhecimento que já vimos antes. Então, não estamos errados se dissermos que a adiposidade visceral é um órgão endócrino que acelera o envelhecimento. Por isso fiz este vídeo para te mostrar como eliminá-la rapidamente.
Outra manifestação da gordura visceral é o seu acúmulo patológico no fígado, que é gordura em um órgão, em uma víscera que é o fígado. Este órgão é o centro do metabolismo, conectando adiposidade, resistência à insulina, inflamação e imunossenescência. Se quiser dar uma olhada no canal, coloca no buscador gordura hepática ou soluções para fígado gorduroso e vão aparecer muitos vídeos que fizemos ao longo desses anos para melhorar isso. Perguntam muito, Borja, qual a composição corporal ideal para cada faixa etária? Olha, não existe um ótimo, seria ótimo para quê? Mas o que sabemos é que a partir de 20 a 22% de gordura nos homens e a partir de 33 a 35% nas mulheres, a inclinação do acúmulo de gordura visceral se torna muito mais acentuada. E começam a aparecer então a dislipidemia, a resistência à insulina e os problemas metabólicos. Então, pelo menos você tem que tentar não chegar a esse percentual de gordura, tudo bem? E o quinto ponto é a inflamação crônica sistêmica. Não podemos falar de longevidade, de capacidade funcional de saúde, sem falar de inflamação crônica. A velhice, ou envelhecimento ruim, traz uma inflamação estéril e sistêmica, sem micro-organismos, que afeta o corpo inteiro, não apenas um punho ou tornozelo. Gerada por um sistema imunológico que já não funciona bem. Essa inflamação é a consequência sistêmica de uma disfunção metabólica que se mantém ao longo do tempo e tem origem em um metabolismo danificado. Por isso se fala em imunometabolismo, pois metabolismo e sistema imunológico são dois lados da mesma moeda. Nesse contexto, aparecem cada vez mais células zumbis, ou células senescentes. Por que são chamadas de zumbis? Porque elas geram uma espécie de veneno metabólico chamado fenótipo SASP, que induz a senescência em células vizinhas. É como se um zumbi mordesse outro e o transformasse, e principalmente a ativação crônica de vias inflamatórias que esgota os mecanismos reparadores e recicladores das suas células. Isso leva ao habitual, dano mitocondrial. Quando o motor celular falha, ocorre dano celular e, consequentemente, perda de função no órgão ou sistema afetado. E quando isso acontece, ocorre o envelhecimento. Como medir a inflamação crônica? O parâmetro mais sensível e específico é a proteína C reativa ultrassensível. Quando está abaixo de 1 mg por litro, a inflamação é baixa. Embora, se quisermos faixas ótimas, iríamos para abaixo de 0,1. Entre 1 e 2, o risco cardiovascular é de intermediário a baixo. Entre 2 e 3 é moderado e acima de 3 já teríamos, atenção, uma inflamação considerável com um risco mais elevado. Quais mensagens você deve levar para casa deste vídeo? A primeira é que a genética influencia bastante a probabilidade de ser longevo. E além disso, isso pesa ainda mais quanto mais nos aproximamos dos extremos. No entanto, a velocidade com que envelhecemos não está predeterminada. O regulador ajustável dessa velocidade é o metabolismo. É mensurável, é modificável, você pode agir sobre ele. A força é um sinal vital de longevidade e a expressão mais clara do seu metabolismo saudável. O músculo saudável é um tampão metabólico, um amortecedor. Perder músculo é o mesmo que perder metabolismo. E agora sim te deixo com o seu trabalho. Comece a melhorar essas 5 áreas tão importantes. Me diga nos comentários o que achou do vídeo. Te vejo no próximo. Um forte abraço e continue se empoderando.